Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para a ministração de mais uma aula bíblica da Escola Dominical. Nós estamos na revista CPAD, cujo o título geral é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Estamos no terceiro trimestre de 2020. O comentarista da revista é o nosso irmão, o saudoso irmão Eurico Bergstein. Hoje é a aula número 4 para 26/7/2020. O tema da lição de hoje está assim: a construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, e versículo 6. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esdras 4, 7 e 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros em sua companhia, Dinaitas e Afarsquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Eslamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi a cidade rebelde, e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos o notório ao rei que aquela cidade se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erros nisso, porque cresceria o dano, para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante o Reum, e Cisai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até
ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, meus irmãos, eu sempre começo a aula e nem falo, né, porque nem todas as vezes as pessoas que estão ouvindo o vídeo me conhecem. Meu nome é Obed Edom, e estou aqui para a ministração da aula da Escola Bíblica Dominical, como todos os domingos, né? Então, nós estamos na aula 4 hoje. A aula passada nós estávamos falando sobre a restauração do altar, que o povo judeu primeiro começaram em restaurar o altar que estava quebrado. Teve lá a passagem de Elias, que restaurou o altar antes de pedir que Deus consumisse o holocausto. E a importância da reparação do altar, de fazer um autoexame na nossa vida espiritual. Essa foi a parte de foco da aula passada. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento dos alicerces e a oposição de um povo, o povo chamado samaritanos. Hoje nós vamos aprender sobre este povo samaritano, quem eram eles, né? E nós vamos discorrer da lição sobre a sagacidade do inimigo, né, para desanimar o povo de Deus a construir as coisas no reino de Deus. Esta é o foco da lição de hoje, né? Nós temos aqui os objetivos geral, que é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Explicar a falta de resistência dos judeus. Discorrer a respeito da reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Então vamos aqui na introdução. A introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Esdras 3, do 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Como toda obra que é realizada pelo povo de Deus, a reconstrução do templo enfrentou uma grande oposição por parte dos inimigos dos judeus. Em certo momento, a falta de fé dos israelitas ficou escancarada quando não esboçaram reação nenhuma à empreitada samaritana, de modo que decidiram voltar para trás, abandonando a construção da casa de Deus por aproximadamente 15 anos. Quando passamos por oposição ao serviço do Senhor, somos convidados a exercer a nossa fé nele, pois sabemos que estará conosco, nos livrando de todo o mal durante o cumprimento de toda a sua vontade. Era isso que os judeus deveriam ter feito quando seus opositores, contudo, preferiram o caminho mais fácil, que foi o de cuidar de suas casas, abandonando a obra propiciada por Deus. Somente esperavam o momento de iniciar a reivindicação do templo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo.
Esdras 3 e 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Os trabalhos de reconstrução do templo, enfim, começaram logo após a reconstrução do altar e o restabelecimento do culto. Os judeus se dedicaram a trazer de volta o orgulho de Israel. Não foi antes da primavera, o segundo mês, Esdras 3 de 8, abril a maio, do segundo ano da sua volta, que os judeus, sob o comando de Zorobabel, começaram a tarefa de reconstruir o templo. Nesse ínterim, houve muita coisa a ser feita. Era necessário contratar pedreiros e carpinteiro, as pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano. Esta era a mesma fonte da qual Salomão obteve a matéria-prima para o primeiro templo, segundo os Crônicas 2, 8 e 9. Parte do dinheiro necessário para isto conseguiu-se graças à concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. É certo que o segundo templo não conseguiu chegar à glória que possuíra o primeiro, que foi erguido no reinado de Salomão. Contudo, este símbolo maior de orgulho de Israel estava novamente sendo construído aos poucos, a fim de que a alegria voltasse aos rostos judeus. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltério para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras 3 e 10. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram de muito longe. Esdras 3, 12 e 13. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus em 1 Coríntios, melhor dizendo, 3 e 16. Então vemos aí os pioneiros do despertamento pentecostal no Brasil, Gunnar Virgen e Daniel Bergen. E também a primeira pessoa aí batizada com o Espírito Santo, a irmã Celina. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 5,32, que não pode ser compreendido pelo homem natural, 1 Coríntios 2 e 14. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Mateus 16 e 18. É ele e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. Vamos voltar aqui. Pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios 2 e 22. Veja também Êxodo 3 e 5, Salmo 89 e 7. Vamos ver Salmo 89 e 7. Salmo 89 e versículo 7, que diz assim: Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Eclesiastes 5 e 1.
Eclesiastes 5:1 está assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Então, meus irmãos, vamos falar sobre templo. A Bíblia diz que Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. A princípio, Deus criou o homem para morar dentro do homem. No estado original do homem, Deus moraria sempre dentro do homem. Mas veio a questão da queda do homem. Então, foi preciso que o Senhor Jesus viesse para restaurar a condição original do homem. E até hoje nós estamos em aperfeiçoamento, para que o Senhor tenha morada dentro de nós. Então, aqui no versículo 1 de Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé. O que é guardar o pé quando chegar na casa do Senhor? Veja bem, enquanto estiver, porque a Bíblia diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Dentro do templo, nas paredes, na igreja, onde nós vamos congregar, se reunir, enquanto está no momento do culto, Deus se faz presente ali no meio. Porque os crentes estão ali em comunhão, reunidos, e ele se manifesta no meio. O Espírito do Senhor está ali, porque somos o templo da igreja. Mas a partir do momento que todos os crentes saírem, o último crente sair daquela casa de oração, ali já o Senhor também não fica mais ali. Então, guarda o teu pé é quando você chega na igreja e está sendo realizado um culto de adoração a Deus, então deve ser reverenciado porque o Senhor se faz realmente presente. Mas quando todos saem e a casa fica vazia durante o dia, vamos dizer assim, ali é uma casa normal como outra qualquer. Deve-se até colocar ali seguro se tiver valores ali dentro. Porque é uma casa normal, natural, comum. Mas a partir do momento que os crentes se reúnem, então ali agora tem que ser reverenciado. Esse guardar o pé é nesse sentido, ter reverência, respeito. Quantas pessoas durante o culto não respeitam a presença de Deus ali, né? Então é isso. Deus, na antiguidade, ele tinha como um lugar para se manifestar, era o tabernáculo, né? Na antiguidade, no Velho Testamento, era o tabernáculo. Mas vindo os tempos da plenitude, Deus é, pegou e nos restaurando de novo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós somos o templo do Espírito Santo, né? E então essa igreja está sendo edificada sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo e os alicerces, os fundamentos dos apóstolos. Esta é a igreja que está sendo edificada. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, né? Então, todos que vêm para essa família, né, está ajudando, está participando da construção deste templo que é a casa do Senhor, que somos nós, né? Vamos continuar aqui com o nosso slides. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela vou projetar aqui, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Efésios 3 e 10. Vamos ver o que está escrito em Efésios 3 e 10. Efésios 3 e 10.
Ah, Colossenses. Ah, Efésios 3:10, achei, tá aqui. Para que Efésios 3:10 está assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Continuando, Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Marcos 3. Vamos aqui. Marcos 3, 13. Marcos 13. 13 e 34. É, 34 diz assim: o sermão profético continua a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os filhos, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde ou à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as todos. Vigiai. Então, aqui é o Senhor, é uma parábola onde o Senhor ele nos orienta, né? Oriente a ficar sempre em vigilância, né? Diz assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa. Quer dizer, o Senhor foi para o céu, está à direita de Deus, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, à igreja, aos seus servos, à igreja, e a cada um, individualmente, cada crente, a sua obra, edificar, fazer discípulos, ser participante da construção do templo, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vamos continuar aqui. Os samaritanos se opõem à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Quem eram os samaritanos? Vamos ver aqui. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Segundo Reis 17:23.
eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Segundo Reis 17, 23 ao 33. Deus, ele reprova qualquer mistura. A lição de hoje, ela, ela está focada em mistura, sobre o fator mistura. Deus não aceita mistura. Né? Temos aqui alguma coisa falando sobre mistura. Deus reprova a mistura. Deuteronômio 22 e 9. Vamos ver lá em Deuteronômio 2, 22 e 9. Deus reprova a mistura desde aqueles tempos, 22 e 9. Está escrito assim: Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Então temos aí desde lá dos tempos primórdios do Velho Testamento sobre não misturar. Deus não aprova a mistura. Mistura pode dar aparência de crescimento. Então o povo samaritano era resultado de uma mistura. O rei lá da Síria, ele costumava misturar as raças, isso para que era uma estratégia, porque uma raça misturada ela se enfraquece. Então ele era uma estratégia também. E ele queria misturar, os samaritanos já vinham já misturado e queriam misturar também os judeus. Mas o povo, junto com o governador, que era o Zorobabel, né, um líder, com Josué o sacerdote, sabiamente eles disseram não. Né? Sabia da origem dos samaritanos. E também, para o lado espiritual, era uma estratégia, né? Que Satanás faz, misturando, é o que chamaríamos hoje de sincretismo religioso, né? Mistura das coisas santas com as coisas profanas. E dizendo que está tudo bem, que tem a ver, não tem nada a ver. Tem sim, as coisas de Deus são separadas. São separadas. Né? A mistura faz perder a originalidade. Né? O pão asmo não cresce. O pão asmo não cresce, mas tem nutriente. Né? Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Né? Então, e, e ela simboliza também o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e o diabo disse para transformar as pedras em pães, ele disse assim: nem só de pão, falando do pão natural, o pão físico, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus também simboliza um pão, mas é um pão sem fermento, um pão que tem nutrientes, né? Pão com fermento incha, mas perde a qualidade de seus nutrientes, né? Aqueles que não fazem aliança com o mundo cresce devagar, mas tem nutrientes
que tem nutrientes para alimentar aqueles que estão à beira da morte. Então é diferente. A pessoa, ela vai devagar, mas ela é firmada, né? Firmada no alicerce do Senhor. E se for necessário alimentar um que está à beira da morte, ele tem como alimentar, porque o pão vivo está dentro dele para alimentar esse que está à beira da morte, que está à beira do abismo, que está indo para o inferno. Um pecador, ele tem como alimentar, porque o crescimento dele foi numa escola bíblica dominical, foi no culto de ensino, foi escutando a palavra com reverência dentro da casa do Senhor, né? Durante toda a vida pregressa. Então, é o leite racional que ele tomou, teve crescimento, né? Não houve mistura, não houve mistura. A lição de hoje fala sobre mistura. Vamos continuando aqui. 1 Pedro 2:9 está assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Né? O crente não pode se misturar. João 17, 14 e 17 fala sobre não fazer aliança com o mundo, a oração do Senhor Jesus Cristo. Não fazer a aliança com o mundo. Vamos ver, João capítulo 17. Vamos ver aqui. João 17, 14. Oração de Jesus pelos seus discípulos. Quando chega no versículo 14, ele está assim na oração dele: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Quer dizer, os discípulos não são do mundo, não fizeram aliança com o mundo, não se misturaram com o mundo, né? Então, por isso o mundo odeia. A vida cristã vai contra, uma contracultura do mundo, né? Somos chamados até de atrasados, retrógrados. Então a vida cristã, ela vai contra o sistema mundano, né? Os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós estamos aqui como forrasteiros, peregrinos, mas não somos daqui. É uma vida passageira, que mais dias ou menos dias passaremos para o lado de lá, o nosso lar eterno. Então devemos ter essa confiança, que se partirmos, encontraremos com o Senhor. É o nosso lar. O Senhor Jesus disse assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Se o Senhor Jesus está falando que o Senhor Deus deve nos santificar, é que precisamos de santificação, sem a qual nunca veremos o Senhor. Mas quem santifica? É o Senhor Deus pelo Espírito Santo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que somos nós que nascemos hoje e os que estão nascendo ainda hoje, né? Pela sua palavra hão de crer em mim, pela sua palavra, pela bússola, pela palavra, a Bíblia, hão de crer. Bem-aventurado aqueles que não viram o seu Jesus como os discípulos viram, mas creram. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Vamos continuar com os slides. Vamos continuar com os slides, né? É... A igreja não pode se misturar com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos um exemplo, já uma outra aula disse, que a vida cristã é como um navio e o oceano. O mundo representa a água e nós somos o navio que está nesse mundo, mas essa água do oceano nunca pode entrar nesse navio, né? Esta é uma ilustração. Vamos continuando aqui. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, 4 e 5. Esdras. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, meus irmãos, aqui vemos que o que foi encarregado, Zorobabel, ele podia muito bem, como está escrito em Isaías, clama a mim e responder-te-ei, e farei saber coisas grandes e firmes. Né? Se ele tivesse clamado ao Senhor e lembrado que foi um toque no coração do rei Ciro que foi assinado, que ele poderia construir lá, então ele, né, ia contra e ia fazer, mas ele não deixou que os samaritanos lançassem mão da do intento de eles construírem, então colocou lá, fizeram uma carta e entregaram para o rei. Então o rei, não sabendo o que se tratava do assunto, mandou parar, embargou a obra. Se eles não, essa obra não poderia ser embargada, mas não confiaram, né? Vamos ver aqui. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Então eles deveriam ter ido e falado: olha, nós recebemos ordem o Zorobabel deveria ter ido lá e falado: nós recebemos ordem do rei Ciro para construir e tem um edito aí, um escrito para nós que nós podemos construir, mas ele não foi. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Então, a ordem de Ciro não poderia ser invalidada, né, por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus.
Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava no negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que ele já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Muitas das vezes, quando estamos atravessando vales, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, é pedir socorro, né? O Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia, no dia da angústia, né? Então, devemos buscar ao Senhor nos dias da nossa adversidade. E o rei Ezequias, ele buscou ao Senhor e foi ouvido. É um exemplo. Pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Segundo Reis 19:30, segundo os Crônicas 32, 21 e 22. Nos dias do rei Josafá é outro exemplo, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Texto segundo Crônicas 21, 20, do 1 ao 24. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram abandonados. Vamos ver aqui. Os inimigos foram desbaratados. Li errado, eu falei abandonados. Foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Salmo 20, no Salmo 20, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse Zorobabel deveria ter feito assim, como aqui no Salmo 20, em versículo 7, mas ele sabe quando a pessoa quer guerrear com as suas próprias forças contra as hostes satânicas do inimigo? Ele perde, porque são os hostes espirituais. Precisamos confiar no Senhor, né? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes infernais. Então é preciso ajuda, é preciso que o Espírito Santo nos ajude a guerrear contra essas hostes espirituais. Então, o Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Zacarias 4 e 6. Vamos continuar. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote,
o líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Zacarias 3:3. Então estava aí o acusador acusando ele, né? E então precisou vir um anjo e tirar essas roupas dele. E vamos ver em Zacarias 33:3. Zacarias 33:3. Zacarias 33:3. Vamos ver aqui. Zacarias. Ageu, Zacarias. Ageu, Zacarias. Tá aqui. Zacarias 3:3. Ora, vamos colocar aqui. Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de veste, e o anjo do Senhor estava ali. Então, Josué, como representante de Israel, não podia resistir a Satanás. Na qualidade de sumo sacerdote, trajava ele vestes mal cheirosas e imundas, símbolos do pecado. Por isso o próprio Deus resistiu a Satanás e o repreendeu, pois escolhera Israel para cumprir os seus propósitos. Israel era um tição tirado do fogo. O fogo representa o sofrimento dos judeus no exílio babilônico. Deus os acompanhara no meio dos sofrimentos, não para destruí-lo, mas para discipliná-los e prepará-los para coisas melhores. Então vimos que o Senhor corrige o filho que ama. Então Deus corrigiu Israel, deixando que ele fosse cativo em Babilônia, e lá eles sofreram, mas Deus estava com eles ali, né? E Josué aqui estava todo manchado, sujo, né? E o acusador acusando ele, né? E precisou que o Senhor Deus intervesse na, nesta acusação, né? Para que o Josué tivesse êxito aí. Deus ordena que as roupas imundas de Josué sejam removidas, simbolizando a remoção dos pecados do próprio sacerdote de Israel. Em seguida, Josué é vestido de vestes festivas e dispendiosas. Ele posta uma mitra limpa na cabeça, indicando sua plena restauração ao cargo sacerdotal. O pecado de Israel é purificado e o povo revestido da justiça divina. A mesma purificação acha-se à nossa disposição por meio de Cristo. Efésios 1:7. Vamos continuar, meus queridos. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, mas uma vez que o mistério da fé é guardado em pura consciência. 1 Timóteo 3:9. Aí tem essa gravura. Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Está falando de um autoexame. Examinai o homem a si próprio, né? Então é todo dia se examinando, falando com o Senhor, né?
e as vestes sempre limpas. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Estavam felizes e alegres, né? Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Senhor Deus do céu estava ao lado dos judeus ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? A alegria dos samaritanos. Os, os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Então eles estavam zombando do povo judeu, né? Que a obra tinha sido embargada e que o rei assinou lá que deveria ser mesmo parada a obra e os judeus ficaram tristes com isso. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Temos os exemplos de Sansão, o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia. Então, Sansão brincou com o pecado, né? Brincou com o pecado, ficou cego e agora ele ficava rodando lá em volta de um moinho. E ele se voltou para Deus e pediu pela última vez que o Senhor voltasse a dar a força para ele. E assim foi. E ele pediu para se aproximar de uma coluna e destruiu a todos no templo de Dagon. Destruiu a todos ali. Então a alegria daquele povo ali foi de pouca duração. Também, outro exemplo é a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus. Foi uma curta duração, porque com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28, 11 ao 15. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. Então, o desânimo é uma outra estratégia que Satanás usa para desanimar qualquer crente que, que quer fazer a obra do Senhor, né? Então, é uma das estratégias. O desânimo é uma das eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo, em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, Ageu 1 e 2. Então ficaram na dúvida, vontade de Deus ou minha vontade? E outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Então deixaram a obra de Deus e foram é, fazer as coisas dos seus próprios interesses. Então, muitos né, deixam de trabalhar na obra ou fazer alguma coisa para o Senhor e se ocupa com muitas coisas, menos as coisas de Deus, né? Então, o povo judeu estavam assim, desanimado ao ponto de irem para suas casas e fazer suas coisas de seus interesses, mas a casa de Deus, até mesmo a contribuição, né? Até mesmo a contribuição deixaram de dar. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu 1 e 6. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes
e buscasse a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, meus queridos, chegamos ao final da nossa aula. Hoje falamos sobre a mistura, que o povo de Deus não deve se misturar, que devemos confiar em Deus quando estamos sendo atacados por Satanás, devemos confiar e buscar a Deus e confiar nele, né? E não desanimar ao ponto de deixar de fazer as coisas do reino, né? E se esquecer que temos obrigações espirituais. Essa foi a lição de hoje, né? E vamos para as perguntas. Como foi o lançamento dos alicerces do templo? Foi com solenidade. Solenidade. De que forma podemos considerar a reedificação do templo? Como um resultado do reavivamento que moveu o coração do rei Ciro. Que povo vizinho a Israel tentou frustrar a construção do templo? Os samaritanos, que foi resultado de uma mistura pelo rei da Assírio, que tinha o costume de misturar as raças para que enfraquecesse. É uma estratégia também, né, de enfraquecimento. Então, espero que esta aula foi assim um tanto esclarecedora, mas também, por outro lado, edificadora, né? Querendo Deus, estaremos aqui na próxima aula, no próximo domingo, para a lição 5, que vai falar sobre um novo reavivamento. Tá bom, meus queridos? Se você gostou da aula ou não gostou, faça um comentário, dê um joinha, um gostei aí, né? Para que a gente vá melhorando, tá bom? Ficam todos na paz do Senhor. Até a próxima aula. Um abraço a todos.